E esse é o nosso último episódio da série TREBA Explica, um bate-papo sobre tudo que você precisa saber para as eleições de 2022. E o tema desse episódio é Direitos Políticos. E quem vai explicar para a gente é o professor e servidor aqui do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, Jaime Barreiros. Esse é o último episódio de nossa série e a gente vai falar um pouquinho mais sobre direitos políticos, né? Eu gostaria que o senhor explicasse o que são esses direitos políticos, né? Quem tem direito político no Brasil? Bom, o direito político é um direito humano, né? Um direito inerente à condição humana, é o direito de participar da vida política do Estado. Por que eu digo que é uma questão de direitos humanos? Porque todos nós somos animais políticos. O poder é uma energia abstrata que atua sobre a sociedade, limitando a liberdade em prol da convivência. Por que existe o poder? Porque nós somos seres contraditórios. Ao mesmo tempo em que precisamos uns dos outros, precisamos viver em sociedade, temos também uma necessidade, de alguma forma, de dominar, de exercer o poder, de exercer a vontade sobre o outro. E esse poder, então, é o ponto de equilíbrio entre a necessidade que a gente tem de conviver e a necessidade que a gente tem de dominar. Participar da vida política significa tomar parte das decisões, significa exercer essa condição de influenciar na vida pública, não é? E é um direito humano, todo ser humano deve ter respeitado esse direito de participação. Agora, evidentemente, trazendo para o plano constitucional brasileiro, nós temos o exercício dos direitos políticos como uma premissa de todo cidadão, mas o efetivo exercício desses direitos no plano eleitoral, já trazendo aí para uma questão de política eleitoral, se dá a partir do momento em que esse cidadão se torna um eleitor. E isso se dá com o alistamento eleitoral. O alistamento eleitoral no Brasil, de acordo com a Constituição de 88, ele é facultativo a partir dos 16 anos de idade. Na verdade, já aos 15 anos de idade, o eleitor já pode tirar o seu título de eleitor, desde que para votar na eleição em que ele já tenha 16 anos, né? E é obrigatório esse título, essa condição de eleitor, é obrigatória a partir dos 18, até os 70 anos de idade, para todos os brasileiros, natos ou naturalizados, alfabetizados. Os maiores de 70 anos e os analfabetos, além dos jovens entre 16 e 18, têm um voto facultativo, podem participar ou não, mas também tem a condição de exercer esse direito político esse que basicamente se divide entre a capacidade política ativa, a capacidade de votar, de influenciar como cidadão, como eleitor no processo democrático, e a capacidade política passiva, a capacidade de ser votado, de ser candidato, receber votos e ser eleito para ocupar um cargo eletivo, que no Brasil pode variar do cargo de vereador ao cargo de presidente da República. Quando é que a pessoa pode decidir ser candidata? A partir de que idade? Tem diferença para os cargos políticos também que ela pretende concorrer? Pois é, para ser candidato existe uma série de requisitos, né? O indivíduo deve estar no gozo dos seus direitos políticos, ele não pode estar com os direitos políticos suspensos. Por exemplo, alguém que sofreu uma condenação criminal definitiva, transitada em julgado, enquanto durarem os efeitos dessa condenação, essa pessoa estará com os direitos políticos suspensos e não poderá ser candidata, não é? Mas, além disso, o cidadão que é ficha suja, por exemplo, ele também, de acordo com a lei da ficha limpa, a lei das inelegibilidades, também ficará impedido de disputar eleições durante um determinado período, não é? Existem, então, condições negativas, que são as condições de elegibilidade, e condições políticas positivas que ele deverá cumprir, como a idade mínima para o cargo, ser filiado a um partido político, porque não existe no Brasil a candidatura avulsa, não é? É uma condição, portanto, de elegibilidade, ter domicílio eleitoral no local onde pretende disputar a eleição, com pelo menos 6 meses de antecedência. E aí, em relação à idade, varia conforme o cargo, né? O cargo que exige uma menor idade no Brasil para um indivíduo ser candidato é o cargo de vereador, que exige a idade mínima de 18 anos no registro da candidatura. Já na eleição para deputado estadual, deputado federal ou prefeito, a idade mínima é 21 anos na data da posse.
Então, um indivíduo com 20 anos pode ser candidato, mas no dia da posse tem que ter 21. Governador, a mesma coisa, 30 anos na data da posse. E aí, senador, presidente da República e vice-presidente da República, 35 anos de idade na data da posse. Então, a condição plena do exercício dos direitos políticos, de fato, no Brasil, ocorre aos 35 anos de idade, quando o cidadão, em tese, está apto não apenas a votar, mas a concorrer a qualquer cargo. Lembrando que o cargo de presidente da República e de vice-presidente é exclusivo de brasileiro nato. O brasileiro naturalizado não pode se candidatar a presidente da República e a vice-presidente da República. Então, estrangeiros naturalizados podem concorrer a outros cargos. Exatamente. Estrangeiros naturalizados brasileiros passam a ser brasileiros, podem se candidatar a deputado, a vereador, a governador, a prefeito, a senador, mas presidente da República e vice-presidente, apenas os brasileiros natos, que são aqueles que nasceram no Brasil, ou então que nasceram no exterior, mas são filhos de brasileiros, não é? Foram registrados no exterior ou posteriormente pediram registro como brasileiros no Brasil, não é? Ou são filhos de pessoas que estão a serviço do país, do Brasil, no exterior. Todas as pessoas, de acordo com a Constituição, têm direito à nacionalidade primária, à nacionalidade nata. E tem uma idade limite, né? Tem a idade mínima, mas tem uma idade máxima. Pessoas a partir com mais de 70 anos podem ser candidatas também? Podem sim. A partir dos 70 anos o voto deixa de ser obrigatório, mas a capacidade política passiva não tem limitação. Nós já tivemos na Bahia, por exemplo, uma candidata a deputada federal com 104 anos de idade. Era a famosa chamada de mamãe, né? Já faleceu, infelizmente, né? Isso foi há mais de 20 anos, mas ela foi candidata a deputada federal com 104 anos de idade. Não tem nenhum problema, não é? Enquanto o cidadão tiver vontade, tiver filiação partidária, cumprir todas as condições de elegibilidade, não for inelegível, estiver no gozo dos direitos políticos, pode ser candidato sim. Quem é que faz a gestão do cadastro eleitoral e como é feita essa gestão? Bom, a gestão do cadastro eleitoral é realizada pela Justiça Eleitoral. Esse cadastro se dá através do alistamento eleitoral em especial, né? A Justiça Eleitoral é que administra o cadastro de eleitores. Como eu disse, o voto é obrigatório e o alistamento também, a partir dos 18 anos de idade até os 70 anos, para todos os brasileiros, natos ou naturalizados, alfabetizados, e é facultativo para os analfabetos de qualquer idade, para os jovens entre 16 e 18 anos e para os maiores de 70. E será realizado pela Justiça Eleitoral esse alistamento e a administração desse cadastro. Pessoas com deficiência também têm direitos políticos? Sem dúvida. As pessoas com deficiência têm, sim, garantido o exercício dos direitos políticos e, principalmente, depois do Estatuto com a pessoa com deficiência, gozam de uma proteção especial, né? Podem ser candidatas, sim, independente da deficiência física ou mental. Como eleitoras, poderão, inclusive, ter direito a algum tipo de auxílio em caso de dificuldades para votar, o auxílio, inclusive, de uma pessoa com confiança, de sua confiança, que poderá acompanhá-la à sessão eleitoral, ao local de votação, para que ela possa exercer a cidadania que, repito, reflete o direito político, um direito humano, essencial à nossa condição de ser humano. Nas eleições desse ano, a gente tem algumas inovações com relação a cotas e gênero, né? Como é que vai ser essa reserva de cotas para as mulheres e para pessoas negras? Mas o que existe hoje em dia é a reserva de cotas de gênero para os candidatos, não é reserva nas casas legislativas, não é cadeira, mas é cota de candidato. 30% no mínimo dos candidatos a deputado estadual, federal, assim como na eleição de vereador também, deverão ser do gênero feminino, no mínimo. 30% também no mínimo do gênero masculino, porque a cota é bilateral, não é apenas para o gênero feminino. E o restante pode ser do gênero masculino ou do gênero feminino. O gênero é a autodeclaração do eleitor no cadastro eleitoral, né? Não se confunde, portanto, com o sexo biológico. Isso é importante também destacar, né? É a declaração perante o cadastro eleitoral que é determinante, né, para a definição do gênero. E aí essas cotas deverão ser observadas nas candidaturas. E o que nós temos de novidade para a eleição 2022 é a questão da distribuição do dinheiro público, do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas. Hoje nós temos uma eleição que fundamentalmente é bancada com dinheiro público, porque não existe mais doação de empresa, de pessoas jurídicas.
apenas doações de pessoas naturais, físicas como nós, né? Mesmo assim num valor menor, e a maior parte dos recursos eleitorais são recursos públicos, desse fundo criado por lei para ser distribuído entre os partidos políticos e candidatos. E a distribuição desse dinheiro se dá conforme a representatividade de cada partido. Quanto mais voto o partido tiver na eleição para deputado federal, é essa que vale para isso, mais dinheiro o partido vai receber. E a novidade é que, para essa finalidade, votos dados em pessoas autodeclaradas negras e votos dados em mulheres serão considerados em dobro. Então, se uma mulher recebeu 1.000 votos, por exemplo, é como se ela tivesse recebido 2.000 votos para fins desse cálculo. Então, é uma política pública que foi estabelecida pela recente legislação eleitoral, visando, incentivando, né, que os partidos lancem mais candidatos negros, mais candidatas mulheres, porque por uma questão racional, econômica, né, de busca de recursos financeiros, quanto mais votos essas pessoas tiverem, melhor será para o partido. Só para deixar bem claro, frisar que esse cálculo é só para efeitos do recurso. Só para efeitos do recurso. É um voto. Na urna é um voto. Numa urna todos são iguais, um voto, né? Um cidadão, um voto. Uma cidadã, um voto. No caso do recurso, que aí você conta dobrado. Essa nova modalidade, né, nosso novo cálculo, a perspectiva é que nas próximas eleições a gente tenha mais candidatas mulheres e mais candidatos negros? Sim, isso já foi verificado, na verdade, nessa eleição desse ano. Pela primeira vez em 2022, nós teremos mais candidatos negros do que candidatos autodeclarados brancos ou de outras etnias, né? Isso é muito interessante, né? Já majoritariamente candidatos negros. O número de candidatas mulheres ainda não aumentou tanto, mas a tendência é que aumente quando os partidos políticos acordarem para essa realidade, que quantos mais votos as mulheres tiverem, melhor para o partido em termos financeiros, né? Com certeza teremos, talvez não um número maior de mulheres, que realmente ainda não houve um aumento substancial, mas mulheres competitivas sim. Vamos esperar as eleições para saber se teremos um aumento da representatividade feminina, porque atualmente apenas 15% dos deputados e deputadas federais são mulheres, né? 15%, 85% de homens, e já é um recorde esse 15%. Né? Espera-se que esse número aumente para garantir uma maior pluralidade, uma maior diversidade da nossa representação, tendo em vista principalmente que a maioria do eleitorado brasileiro é feminino. Há algum limite de candidaturas? Os partidos são obrigados a lançar uma quantidade mínima de candidatos ou uma quantidade máxima de candidatos? Quantidade mínima não existe, né? É zero. Mas quantidade máxima sim. Aí vai depender do cargo. Por exemplo, na eleição para presidente da República, o partido só pode lançar um candidato, né? Governador, a mesma coisa. Senador, como só tem uma vaga em disputa, também é um. Se fossem 2 vagas, porque de 4 em 4 anos, varia 2 ou 1 vaga, né? Aí poderia lançar 2 candidatos. Agora, deputado, o número de candidatos é maior. A lei foi alterada também. É o número total de cadeiras em disputa mais 1. Então, por exemplo, na Bahia, nós temos 39 vagas de deputado federal. A Bahia vai eleger 39 deputados federais. E isso significa o quê? Que cada partido ou federação partidária, coligação não existe mais na eleição proporcional, poderá lançar para deputado federal na Bahia 40 candidatos, já que são 39 vagas em disputa. Para deputado estadual, que são 63 vagas na Bahia, 64 candidatos no máximo, né? Mas pode ser menos ou mais. E aí os 30% da cota é calculado em cima do número de candidatos efetivos. Então, por exemplo, pode lançar 64 candidatos. Se o partido só lança 10, tem que ser 3 mulheres pelo menos, 3 homens pelo menos, e os outros 4 podem ser homem ou mulher. E qual a importância das convenções partidárias para a campanha eleitoral, para o sistema político? Qual a importância de se fazer essas convenções? Bom, a convenção é um momento em que os partidos se reúnem para definir quem serão seus candidatos, se farão ou não coligações com outros partidos, porque as coligações ainda existem na eleição para governador, para prefeito, para presidente, para senador. Então os partidos fazem essas convenções para escolher seus candidatos que serão homologados perante a Justiça Eleitoral. O prazo das convenções é do dia 20 de julho até o dia 5 de agosto do ano eleitoral. E os eleitos, quando eles são diplomados, quando eles tomam posse, e como é que a Justiça Eleitoral analisa esses pleitos? Se há impugnação posteriormente às eleições
e quando ela fala assim, esse candidato precisa agora ser diplomado? A eleição acontece em outubro, primeiro turno dia 2 de outubro, segundo turno dia 30 de outubro. Aí o que é que acontece? O registro ocorre evidentemente antes da candidatura, em agosto, né, até o dia 15 de agosto, que acontece esse registro, e a partir daí do registro pode ser proporcionada a ação de impugnação de registro de candidatura, que geralmente é julgada ainda durante o período eleitoral, mas pode ser que seja julgado depois, que demore. Se o candidato é indeferido, ele não está mais concorrendo, né? Senão ele vai concorrer se o registro dele for deferido, né? Então pode acontecer, por exemplo, depois da eleição, o candidato tem o registro deferido e aí ele vai perder o mandato que conquistou. Mas a forma mais comum de perda do mandato é através do abuso de poder econômico, político, dos meios de comunicação social, práticas de fraude ou corrupção nas eleições, quando o candidato poderá responder por ações de impugnação de mandato eletivo, ação de investigação judicial eleitoral e, sendo condenado, poderá sim perder o mandato mesmo depois de empossado, se realmente a ação demorar muito tempo para ser julgada. Antes disso, depois da eleição, no período entre a posse e a data da eleição e a data da posse, né, nós temos a diplomação, que é aquele ato formal através do qual a Justiça Eleitoral reconhece que o candidato foi eleito e que está apto a ser empossado. Essa diplomação ocorre em dezembro, em regra, né, de acordo com o calendário eleitoral, e antes disso o candidato deverá prestar contas à Justiça Eleitoral. Apenas os candidatos que prestam contas poderão ser diplomados, independente da conta ser rejeitada ou aprovada. Apresentando, ele estará apto a ser diplomado, se ele for eleito, evidentemente, e aí, uma vez diplomado, ele fica esperando a data da posse, que nas eleições gerais, as eleições desse ano, né, a posse do governador e do presidente da República é no dia 1º de janeiro. Já a posse dos deputados federais e senadores, dia 1º de fevereiro. O deputado estadual também é 1º de janeiro, que é a data da posse. Muito obrigada, viu, doutor Jaime, pela entrevista, por nos esclarecer e por se colocar à disposição nesta série para poder explicar melhor para a gente o que é esse sistema eleitoral, como que funcionam as eleições brasileiras e todo o sistema político que a gente vive. Eu que agradeço a você, Cláudio, aos amigos aqui da TV TRE. Espero que tenha sido proveitoso aqui esse nosso encontro, né? E que essas informações sejam úteis para vocês.